Oi, turminha, tudo bem? Livro de Ciências, página 117. No roteiro de estudo, tá 118, porque essa parte aqui eu já falei sobre ela na aula passada, mas eu gostaria de retomar. Então, vamos comigo? Objetos opacos, transparentes e translúcidos. Quando a luz atinge um objeto, podem ocorrer basicamente três coisas. A luz pode ser absorvida pelo objeto, ela pode atravessar o objeto e ela pode ser refletida pelo objeto. Objetos opacos são aqueles que a luz é absorvida por eles, não sendo capaz de atravessá-lo. Dizemos que ele é opaco porque a gente não consegue ver nada que está do outro lado. Por exemplo, a luz não atravessa um tijolo, um tronco de árvore ou uma máscara de dormir. Eu trouxe aqui um envelope. Olha só quando eu coloco o envelope. Você consegue ver alguma coisa? Ó. Não, né? Então, o envelope é feito de um papel escuro, que ele é um pouco grosso. Então, ele não deixa a luz atravessar o envelope. Você não consegue ver nada que está por baixo dele. Então, o envelope é um exemplo de objeto opaco. Agora nós estamos na página 118. Objetos transparentes. Quando a luz passa por um objeto em uma trajetória bem definida. Isto é, quando ela atravessa o objeto e nos permite ver uma imagem através dele. Dizemos que ele é transparente. Aqui eu tenho uma embalagem, ó, de plástico. Tá vendo que a luz bate nele e você consegue ver o que tá por baixo? Você consegue ler o que está no meu livro, ó. Você consegue ver as imagens. Se eu colocar alguma coisa dentro dele, você também pode ver nitidamente. Então, esse envelope, essa embalagem transparente, é um exemplo de um objeto transparente. A luz atravessa ele e continua aqui embaixo normal, ó. Certo? Então, vamos continuar. Objetos translúcidos. Alguns objetos não são totalmente opacos, nem totalmente transparentes, deixando passar um pouco de luz, mas alterando a sua trajetória, ou seja, a gente não consegue ver certinho. Dizemos nesse caso que o objeto é translúcido. Eu peguei aqui o exemplo de uma capinha de celular. Você tá vendo a minha mão lá embaixo, ó? Tá vendo? Você está vendo que tem uma imagem ali, algumas coisas escritas aqui. Então, dá para ver, mas não é nítido, igual aqui. Ó, o transparente você vê tudo. O translúcido você vê tipo uma sombra. Ó, minha mão lá. Mas não dá para ver direitinho. Olha a diferença de eu te mostrar minha mão com o outro. Você vê até as veinhas, ó. Certo? Então, o opaco, você não vê nada, fica tudo tampado, você não consegue ver nadinha que tá por baixo. O transparente é o que você vê tudo, ele não atrapalha em nada, você vê. E o translúcido é aquele que você vê, mas não consegue ver com todos os detalhes. Você vê só a sombra. Entendeu a diferença? Então, vamos continuar. Espelhos e a reflexão da luz. Um objeto que tem sua superfície bem lisa, como a superfície da água parada ou um metal polido, reflete quase toda a luz que o atinge. É por isso que os espelhos são geralmente formados por camadas de metal e de vidro. Então, você consegue se ver no espelho por causa da luz que reflete quando bate nele, certo? Agora nós vamos fazer umas atividades aqui. Página 119. Marque com X a figura que mostra um objeto opaco. Objeto opaco é aquele que você não consegue ver nada através dele. Então, é uma parede de tijolos. Você não consegue ver nadinha que está do outro lado, ó. Então, marca um X aqui. Número 2. Complete as frases abaixo corretamente. Nossa pele é um exemplo de meio opaco, pois a luz não consegue atravessá-la. Enxergamos o que está à nossa frente, porque o ar é um exemplo de meio transparente. Se o ar não fosse transparente, a gente não conseguiria ver tão nítido, não é? Por que não enxergamos nitidamente através do vidro da fotografia? Dá uma olhada nessa fotografia. Tá dando para a gente ver que tem uma pessoa aqui.
mas é como a capinha do celular, a gente tá vendo, mas não consegue ver os detalhes. Então, a resposta é, por que que a gente não consegue ver tudo? Porque ele é translúcido, certo? Vamos continuar então. Página 120. Como é bom em um dia de muito calor nos sentarmos embaixo de uma grande árvore, não é mesmo? Além do frescor e conforto que a sombra nos proporciona, podemos aprender muito sobre a luz observando as sombras. As sombras se formam porque a luz se propaga em linha reta. Quando a luz atinge um objeto opaco, forma uma sombra atrás dele. Certo? Vocês já viram sombra, não já? Então tá. Teatro de sombra. Aqui nós temos uma, um relato explicando algumas coisas sobre o teatro de sombras. Nós vamos pular, mas depois se você quiser dar uma lidinha, você pode. Nós vamos passar para cá. A luz e a visão. As imagens do começo dessa unidade mostraram que nossa visão pode nos enganar. Várias coisas que podem acontecer com a luz que chega até nossos olhos ou com a forma como a luz é interpretada pelo cérebro, distorcendo a percepção dos objetos. O lápis da figura parece quebrado. Isso acontece porque a luz, ao sair da água e entrar no ar, sofre um desvio, mudando de direção. Então, dá uma olhada. Aqui, ó, nós temos o lápis nesse alinhamento e aqui o lápis em outro alinhamento. Mas, na verdade, é um lápis só. Ele parece que está quebrado por causa do efeito que a luz dá na água. Como enxergamos? Se você entra em um ambiente escuro, não consegue enxergar muitas coisas, não é? Agora, se você está em um ambiente completamente escuro, mas tem uma lanterna na mão, ao acender a lanterna, você consegue enxergar parte dos objetos, mas somente o que está iluminado. Então, você só consegue enxergar aquilo que a luz da lanterna te mostra, né? Para enxergar os demais objetos do ambiente, você precisará movimentar a lanterna para iluminá-los. Se você não mexer a lanterna para lá e para cá, você não consegue ver todas as coisas que estão ao seu lado, porque está muito escuro e você só enxerga o que a luz da lanterna te deixa enxergar. Logo, para que possamos enxergar, é necessário que haja luz e que a luz entre em nossos olhos. Se estivermos com os olhos fechados, também não conseguimos enxergar, porque os nossos olhos precisam estar abertos para receber a luz. A luz entra em nossos olhos através da pupila, que é essa bolinha preta escura que tem aqui, ó, que é uma abertura no centro da íris. Então veja, aqui, ó, nós temos uma abertura e aqui dentro nós temos a pupila. Córnea é tipo uma lente transparente que cobre os nossos olhos. Ó, córnea, pupila, íris. Córnea, camada transparente que recobre a íris. Pupila, abertura no centro da íris. E íris é a parte colorida dos olhos que regula a quantidade de luz que entra pela pupila. Então, é a íris que é verde, castanho, azul, é que determina a cor do olho da pessoa. Agora nós estamos na página 122. A maioria dos animais apresenta olhos que são capazes de detectar a luz refletida dos objetos. Essa informação luminosa do ambiente captada pelos olhos é transmitida para o cérebro, onde é interpretada. Então, você recebe a mensagem nos olhos, através da iluminação, o que é, aquela mensagem que você recebe é mandada pelo cérebro e lá ele identifica o que é que você está vendo. Os felinos, as aves, os répteis e os seres humanos são alguns dos muitos exemplos de organismos que captam luz por meio dos olhos. Então, nós temos uma atividade aqui, olha. Ligue as imagens da pupila em diferentes luminosidades com as explicações corretas. Então, olha o tamanhozinho que está essa pupila aqui. Sobre a luz forte, a pupila fica bem pequenininha. Sobre uma luz normal, a pupila fica de seu tamanho normal. Se for uma luz fraca, a pupila vai dilatar, ela vai aumentar de tamanho para conseguir enxergar. Então, olha só, nós vamos ligar a luz fraca nessa parte aqui. A pupila se dilata, permitindo a entrada de mais luz pelo olho. Porque aí, ela dilatando, entra mais luz e você consegue enxergar melhor, certo? Então, essa você liga aqui. Quando a pupila está bem pequenininha, é porque a luz está forte.
a pupila se contrai, evitando a entrada de luz em excesso pelo olho, tá? E quando a luz está normal, a pupila se mantém normal, pois a luminosidade é adequada. Então, é esse o nosso estudo de hoje, tá bom, meus amores? Um beijo.